comunicação em rede, um novo ambiente profissional. Dizer que esta mesa é completa por pessoas que estão a trabalhar na área e que têm experiência neste campo do ambiente digital. Pode-se acrescentar que são pessoas ativamente utilizadoras das plataformas digitais. Iremos começar com uma comunicação do Cônego João Aguiar Campos, com o título A Pessoa Comunica-se. Para quem não conhece o Cônego João Aguiar, fazer uma breve apresentação dele. Nasceu em Campo do Gerês, terras de Bouro, em 23 de dezembro de 1949. Frequentou os seminários de Braga e foi ordenado presbítero 25 de março de 73. No Instituto de Artes Liberais da Universidade de Navarra, seguiu a opção por Ciências da Comunicação, o que lhe permitiu estudar as cadeiras essenciais do curso de jornalismo. Em 30 anos de trabalho na comunicação social, foi jornalista e diretor do Diário do Minho, na Rádio Renascença, onde integra o Conselho de Gerência, presido o Conselho de Gerência desde 2005. Foi jornalista e chefe de redação adjunto, diretor regional de produção do Norte e diretor de informação interino. É cônego da Sede de Braga, é autor de 3 livros de poesia religiosa e do livro Transparências, que reúne alguns dos textos escritos para a oração da manhã da Renascença. Outros textos com a mesma finalidade constam do livro Amanhecer com Deus, das Paulinas, onde participam outros autores. Colaborou nas revistas Comúnio, Teológica, Cenáculo e Igreja e Missão, com trabalhos sobre comunicação social. Contribuiu também com um capítulo sobre a ética da comunicação para o livro Média, Redes e Comunicação, Futuros Presentes, destinado a assinalar o 10º aniversário da Obercom. É autor dos textos que motivam o Marca d'Água, que pode ser visto na V+, da Renascença, e adotou como lema de vida: de ti exijo o máximo, dos outros o provável. Palavra ao Cônego João Aguiar. Boa tarde. Apesar de tudo o que foi dito, sou eu. Não é virtual. E parece um sublinhado de circunstância, mas não é. Eu também estou grato pelo convite para estar aqui, uma vez que, sendo a iniciativa da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicação Social, e apesar de eu ser o diretor do secretariado, a iniciativa da Comissão, e o convite ou a pressão para estar aqui chegou-me através do Paulo Rocha. Se estou grato por estar aqui, também estou porque estou em muito boa companhia. E para aqueles que, porventura, sejam mais maliciosos no seu pensamento, eu estou a dizer de ponta a ponta da mesa. A solo, a presença também seria esquisita, assim dá-me uma mais tranquilidade, porque sempre permitirá que alguém diga melhor o que eu não consegui dizer, ou que alguém corrija mesmo aquilo que eu disse mal. Alguns que me conheçam em termos de comunicação também poderão vir a estranhar a minha falta de vivacidade hoje, mas os últimos tempos não me têm dado grande oportunidade para limar pensamentos, refiro-me a algumas questões físicas. Anteontem até me queixei disso ao Paulo Rocha, desabafando que, ainda nem tive tempo para organizar as ideias para apresentar nas jornadas. O Paulo, como sempre, quis ser uma pessoa simpática e disse: não se aflija, você chega lá e fala com o coração e tem o assunto resolvido. Mas acreditem que eu achei o conselho muito, muito interessante e porque continua a esta hora da tarde cada vez mais desalinhado e cada vez mais confuso, é isso mesmo, falar com o coração, que eu vou fazer. Até porque, se eu bem entendo este título da minha suposta intervenção, trata-se de refletir sobre como nos dizemos, não sobre o que dizemos, ou no meu caso, porque é de testemunho que eventualmente se possa tratar, como me digo. A pessoa comunica-se e não simplesmente comunica. E a primeira ideia que me vem à cabeça é que, mesmo quando calo ou falo de algumas coisas ou de alguém, afinal estou a dizer-me e a revelar-me.
quando calamos ou quando falamos de algumas coisas ou de alguém, afinal, estamos a falar de nós. Uma frase do Aldo Novak, que é um destes especialistas em coach, que convém citar a este respeito. Ele diz: quando você fala de alguém, não conhecemos melhor aquela pessoa, conhecemos melhor você. Outra ideia tem a ver com a constatação experimentada de que só nos revelamos corretamente se, antes de falarmos aos outros, sinceramente falamos conosco. Falamos sozinhos, não naquele sentido psiquiátrico. Aliás, o psiquiatra é a última pessoa com quem eventualmente falamos depois de começarmos a falar sozinhos, ou antes de começarmos a falar sozinhos, melhor dito. Repito, a constatação experimentada de que só nos revelamos corretamente, verdadeiramente, sinceramente, com verdade, se antes falamos conosco. É a comunicação intrapessoal que nos permite, após reflexão, organizar e revelar, coordenar e integrar as muitas vozes que nos habitam. Falamos muitas vezes das vozes interiores que nos habitam. É através desta comunicação intrapessoal que sobre elas refletimos, que as organizamos, que as coordenamos, que as integramos e que depois as podemos dizer. Se as dissermos antes de as organizarmos e de as integrarmos, possivelmente teremos opiniões não sólidas. As opiniões podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. As sólidas manifestam-se depois de cuidadosamente formadas. As líquidas, em pleno andamento, estou a pensar e a dizer, e as gasosas, disse-as antes de pensar. Noutro momento, depois desta comunicação intrapessoal, noutro momento, através da comunicação interpessoal, então sim, aí havemos, ou hei de saber coisas, experimentar afetos, dizer, exprimir e receber diferentes visões do mundo. Mas acho que só tiraremos deste encontro com o outro o devido proveito se antes tivermos gerido as nossas tendências contraditórias. Depois de organizarmos o nosso mundo interior, tiraremos proveito do encontro com o outro, da comunicação interpessoal. Acho que já disse, e se não disse era isso que eu queria dizer, que mesmo quando me falo, quando me calo, falo. Quando nos calamos, também falamos. A sabedoria popular, aliás, dele, quem cala consente. Também há quem diga que o silêncio é de ouro. O silêncio, há silêncios que não são nada de ouro, embora também algumas palavras sejam de ferro. Mesmo quando nos calamos, falamos, porque estamos continuamente a dizer-nos e a comunicar-nos e a revelar-nos. O nosso olhar diz preferências. A nossa postura afirma, comenta ou desmente. O professor Fernando Ilharco, na intervenção dele, em algum momento passou por aqui. Os sapatos denunciam caminhos. O desalinho dos cabelos levanta suspeitas em quem vê. Tal qual o cabelo aloirado ou oxigenado no casaco, acusa o imprudente descuido de não o haver escovado depois de ter passeado o cão. Também, como já referi, citando Novak, também fala sobre mim o que digo dos outros. E às vezes, dos outros, deixem-me dizer isto neste contexto, falamos de amor com os dentes apertados. E quando um cristão, para dizer caridade, aperta os dentes, anda com um isqueiro ou uma mecha de enxofre a ver se do inferno chegou a haver alguma fuga de gás, porque ele está mortinho por acender algures, não sei se em regime de franchising, um inferninho.
abrir uma sucursal do inferno. Esta linguagem de raiva, esta linguagem agressiva com que às vezes falamos das coisas santas. Se formos e o António Marujo anda por aí, estou perdido. Se formos à linguagem de alguns sermões, realmente pregamos com o mesmo registro da centrifugação da minha Aurora. A Aurora é a marca da minha máquina de lavar. É com 1000 rotações por minuto. E isto, efetivamente, impede um registro verdadeiramente comunicativo. É, entretanto, desejável, eu corrijo esta palavra, é, entretanto, obrigatório que, por respeito para conosco e para com os outros, comuniquemos o que somos e o que percebemos. Tal como é suposto que não vistamos a comunicação com roupas provisórias, palavras circunstanciais ou máscaras. Já não sou capaz, mas penso que é de Fernando, de atribuir a paternidade mas é de Fernando, de um slide que ali aparecia, e uma das palavras que tinha ali era a exigência de sinceridade. Sincero, sem cera, sem a máscara de cera que escondia os atores, ainda que eventualmente pudesse servir para lhe engrossar ou potenciar a voz. O sincero é precisamente aquele que não fala com máscaras. Vê-se o rosto dele enquanto fala. Deixa ver os olhos, que é pelos olhos que o coração sai. São os olhos a janela da alma, como diz o Evangelho. Se os nossos olhos forem limpos, está resolvida a maioria das questões. Dizia que é suposto falar sem máscaras. E é suposto que cada um de nós gosta de crescer e fazer crescer, partilhando, sem nos escondermos, tingindo estados de alma, ou então importando preguiçosamente, de modo acrítico e absolutamente dependente, ideias que alegadamente nos preenchem. Se há gente que se esconde, há gente que cita demais. Isto é, às vezes mesmo quando aquilo é a sua opinião, para não lhe chamar o seu mexerico, por razões que têm a ver com a coluna, cita. A maioria das vezes um autor anónimo, que nunca aparece nas livrarias, é o outro, como diz o outro. E depois a gente chega às livrarias, vai lá, diz, põe no computador, procura-me aí um livro do outro. E há vários livros sobre o outro e ele nunca escreveu nenhum. O outro. Ideias, mas muita gente faz isto. O Luís citava há bocado, o padre Luís Figueiredo citava há bocado, num outro contexto, esta pobreza que é única e simplesmente, por exemplo, nas redes sociais, apenas partilhar, sem nunca partilharmos nada que seja nosso. É tal coisa do bolo do padrinho, grande fatia ao afilhado. E, portanto, partilhamos, embora o que partilhamos também nos revele, pelo menos se estivermos minimamente atentos àquilo que o outro partilha. Diz-me o que partilha, que eu também assim irei mais ou menos percebendo quem és, mas às vezes falta-nos esta coragem de nos dizermos, de nos expormos, isto é, de testemunharmos. Não temos testa para essas coisas. Tudo isto que eu digo de uma forma desalinhada serve também para fundamentar, por exemplo, o modo como me movimento, voltamos ao testemunho, nas redes sociais e concretamente naquela que uso, o Facebook, e como aí me comunico. Também abri e tenho aberto uma conta no Twitter, tem quase tanto movimento como a conta no banco, onde estou-me a referir a um banco concreto ou outro, ao menos depositam lá o ordenado. Mas um banco concreto, onde me ligam várias vezes a dizer quando é que demónio eu me convenço para ativar o cartão, que me impingiram numa tarde em que eu não estava para aturar ninguém. E depois de ter dito que aquilo não me interessava nada, mas percebi que aquilo contava para a avaliação do jovem e disse: epá, você precisa mesmo que eu tenha esse cartão?
nessa altura somos todos doutores, Sr. Doutor, se Vossa Excelência, Sr. E disse, pá, toma lá então os dados, não sei o quê, tem lá dados, não sei o quê. Na minha mochila continua a carta do banco e um envelope que eu presumo que deve ter o código lá dentro e o cartão deve lá. Isto vai há mês e meio. E, portanto, a minha conta no Twitter tem mais ou menos a mesma vitalidade. Porque abria e, para aí 2 minutos depois de a abrir, tinha uma japonesa a seguir-me. Coisa que eu achei um bocado esquisito. E, portanto, e de vez em quando vão-me mandando um e-mail a dizer que não sei quem do New York Times tem uns tweets para mim. E eu disse, não, isto é a Renascença enquanto não me disserem que devo sair, ou por reforma, ou por inutilidade, isso já deviam ter dito. Não vou trocar. E mesmo que me digam, só se o New York Times oferecer muito. Portanto, ainda não fui ver o que é que o New York Times tinha para mim, e por isso não fui à conta do Twitter. Confesso que, na minha opinião, o Facebook merece ser levado a sério. Ainda fiquei mais... As redes sociais, mas o Facebook, aquele em que movimento, merece ser levado a sério. Ainda fiquei mais firme nesta convicção quando o Fernando tirou para ali com 1 bilhão de não sei quantas coisas de pessoa que anda lá pelo Facebook e começou a decorrer rapidamente aquele desfile de bandeiras. Eu ia fazendo a soma. Foi difícil aquela velocidade dos habitantes que tem cada um daqueles países, mas cheguei àquela soma a que ele tinha chegado em casa quando fez o slide do PowerPoint. Estes países todos são um só país para esta gente do Facebook. Obrigado, que assim permitiu-me demonstrar cientificamente e de uma forma quase contabilística a importância do Facebook. Merece ser levado a sério, nomeadamente, como digo, por esta dimensão em número de utilizadores, pelos contactos que potencia, quer para pessoas, quer para instituições ou empresas. Eu acho que hoje, e também falo da minha, melhor dito, daquela em quem trabalho, porque ela peço desculpa, eu não estava a pretender apropriar de nenhuma da percentagem dos senhores bispos aqui a representar 3 dioceses, mas também vocês só representam 40% em relação aos... o senhor é de 60%. A Renascença é 60% do patriarcado e 40% do resto do país, e pronto, quando eu falo da minha, significa, e esta é uma declaração de amor, pelo local onde trabalho. Portanto, também a minha rádio, hoje, entre antena e Facebook e redes sociais, e às tantas as televisões e não sei o quê, vão passando por baixo os programas daquilo ou daquilo outro, a sua utilidade para as instituições e para as empresas. Levar o Facebook a sério significa também dizer que não deve converter-se num fim aquilo que é apenas um meio. Eu levo tanto a sério que não deixo que ele seja um fim para mim, é um meio para mim. O Luís também já falou daquela capacidade do on-off dos botões e também há, pelo menos no meu computador, é assim do lado direito, uma coisinha em cima, parece uma estrelinha, onde depois clicando lá aparecem várias opções e uma delas é sair. Normalmente saio de algumas coisas. Pessoalmente julgo levá-lo a sério pelo modo como o uso e pelos fins com que o uso. E impus-me, por isso, algumas regras que servem de confissão. Impus-me a regra de não cair na tentação de colecionar amigos. Sou, por isso, exigente na aceitação de solicitações ou de sugestões de amizade. Eu não ando num campeonato de amigos. Tenho lá 600 ou 600, não sei quantos são. Eu acho aquilo um absoluto exagero e um destes dias tenho que olhar para os meus estados de alma. Mas não caio na tentação de colecionar amigos. E se não tenho da pessoa qualquer conhecimento direto, o normal, o caminho é eu procuro amigos comuns como uma pista de reflexão, como um palpite de onde vem, por onde anda, ou espero que uma mensagem identifique melhor quem me bate à porta. Um outro defeito que eu tenho, ou virtude que eu tenho, é nunca atendo, podem experimentar isso e depois chamar-me mentiroso, eu nunca atendo números bloqueados. Nunca.
É provável que e sei que alguns meus amigos têm números bloqueados, só que esses depois têm o bom senso de mandar uma mensagenzinha a dizer: "Ô João, sou eu, ligo-te já, atende, está bem?" Ou então passa para o voicemail e eu fico a saber que fulano assim que me chamou e eu ligo para ele. Porque o número bloqueado, aquele que não que não manda mensagem, nem me... Já vou, 2 minutos. Nem me diz quem é como alguém que ao cair da tarde me bate à porta e diz: "Quem é?" Ele não quer dizer quem é, nem levanta a voz para eu saber se é homem ou mulher, e alegadamente quer entrar. Olha que estronco uma janela. Segundo, não aceitar jogos e não corresponder a sugestões de aplicações. Eu jogar em casa com os irmãos, não me submeter às pressões latentes em alguns posts de quem quer ver algo seu no mural de outrem, e por isso promete ficar atento para ver quem partilha. Às vezes vou lá e dizem: "Agora é que eu quero ver quem é meu amigo. Se daqui a 2 minutos, ou 3 minutos, ou 4 minutos não tiver, não sei quê, no seu post." Eu disse: "Bem, mais 2 destas e desamigo." Recuso gostar de algo apenas porque é simpático ou penso que era bonito retribuir um like. O Luís também falou disso. Já me aconteceu também que uma altura, não sei porquê, deixei um post a meio e quando ia continuá-lo tinha lá 2 ou 3 likes. E eu disse: "Estes tipos puseram isto automaticamente, espera lá que vão ser pendurados." Editei e apaguei. Não sei o que é que acontece numa situação destas, mas o Facebook deve saber. Sair de conversas onde me incluíram sem eu saber porquê. Às vezes há assim umas coisas, não é? E eu agora como é que saio disto? Ando ali aflito para sair de uma conversa onde estou e não sabia. Portanto, imponho-me também comentar e fazê-lo com verdade e com simplicidade. Escrever de modo compreensível sobre assuntos que penso, na minha pobre opinião, podem trazer algo relevante à praça. Não ter o comportamento de Mirone, que espreita aos outros e nada diz. Anda ali, ele tem ali aquilo e ele não usa, só tem ali aquilo para ver o que é que os outros andam a dizer. Mas isso faz o Obama, e ele depois diz-nos: escusamos de ter essa preocupação. Telefona-se lá para a NSA, ou lá como é que se chama essa coisa, e eles dirão: não ter o comportamento de Mirone. 10º, não postar nada que não seria capaz de afixar à porta da empresa onde trabalho. E é assim, com esta normalidade, com esta simplicidade, que embora usando a rede, eu procuro estar lá, sem mandar ninguém na minha vez, nenhum vigário, não tenho vigários gerais, nenhum correspondente. Cumpri o tempo. Muito obrigado, Cónigo João Aguiar, por esta partilha feita offline, embora também esteja a ser partilhada online através da transmissão direta que está a ser feita no site. Passamos para o elemento feminino da mesa, que é sempre importante termos, de alguma forma, um equilíbrio nestas coisas. Há sempre uma presença maioritariamente masculina, é sempre bom ter outra perspectiva, para além da perspectiva profissional, ter uma perspectiva diferente. Para quem não conhece, quem se encontra ao meu lado direito, do vosso lado esquerdo, temos a Rita Marrafa de Carvalho, que experimentou a rádio com 17 anos, onde ficou até aos 19. Passou pela imprensa escrita e em 1999 apresentou o programa Curto Circuito de Fim de Semana no extinto CNL. Jornalista da RTP desde 2000, coordenou o telejornal, o programa 30 Minutos e segue há vários anos a pasta de Justiça, Crime e Menores. Foi enviada especial na Indonésia em 2005, durante o tsunami, e nos Estados Unidos para a cobertura do primeiro aniversário do 9 de setembro. Mãe de 2, da Mariana e do Miguel, dá ocasionalmente aulas de Psicologia do Testemunho e Jornalismo em Situações de Catástrofe. Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tem mestrado de Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias a meio, apesar de não fazer nada pela metade. Dou a palavra à Rita Marrafa de Carvalho, que irá falar sobre ser ciberjornalista. Boa noite, obrigada, Pedro. É 11 de setembro, não é 9 de setembro. Esta minha apresentação vai ser um bocadinho, talvez, aparentemente incoerente, porque falar de ciberjornalismo sem um suporte tecnologizado pode parecer estranho, mas eu pensei, vou trazer uma apresentação
no meu iPad. Mas os meus filhos tomaram o meu iPad. O meu iPad já não é meu, é deles. E não foi possível. Pois, o MacBook já me parece demasiado grande e demasiado pesado para uma apresentação e eu resolvi voltar à origem, que é a caneta, o papel e a palavra, porque no início tínhamos, obviamente, o verbo. Por isso, mesmo como quase tudo é feito em arborescência nos dias que correm, eu fui à raiz e aqui estou na minha oralidade, na minha partilha da palavra e, acima de tudo, da minha partilha da experiência. O ciberjornalismo, que é agora uma nova expressão que pode designar o jornalismo online, o jornalismo digital, o que seja, é algo que acabou, nos últimos anos, por levar a uma adaptação das redações, quer da rádio, quer da televisão, quer da imprensa escrita, e eu, como elemento de uma redação, porque não sou uma ciberjornalista tácita ou categoricamente, sou uma repórter de televisão, fui também adaptando, já que esta orgânica da redação a isso me levou. Tenho colegas mais resistentes a fazê-lo, obviamente, tenho alguns que nem conta Facebook têm quando seria essencial para o seu trabalho, e eu sei do que estou a falar, mas que ainda têm alguma resistência. E o que aconteceu com esta transformação do jornalismo para algo imediato, para algo instantâneo, possibilitado pela internet, foi algo que levou o que um autor chama de mediamorfose, ou uma mediamorfose, porque houve de facto uma alteração, uma adaptação, uma construção dos novos meios de comunicação social a este novo suporte, que não é assim tão novo quanto isso, mas que aos poucos vai sendo descoberto por outros. Eu recordo-me, estava na faculdade, quando no terceiro, quarto ano, se descobrir o que era o chat, que era assim uma coisa extraordinária, onde podíamos falar com outras pessoas através de uma plataforma que era o Mirk, ou o Portugal Net, e onde falávamos com outras pessoas, e aquilo era absolutamente extraordinário, e levou-me a faltar algumas cadeiras do professor Balsemão. Não perdi grande coisa, apesar de ser um homem absolutamente visionário. E o que é engraçado é que isto já foi há muito tempo. Olhando para trás, já foi de facto há quase 20 anos. E todos os dias as pessoas acabam por descobrir aquilo que já começa a ser velhinho, que é a internet. Mas para não me alongar muito tempo, eu sou essencialmente uma pessoa muito curiosa, muito aberta a novas experiências cibernáuticas, a novas plataformas de comunicação, porque toda eu, digamos, sou palavra. Por isso, não resisti, descobri com muita facilidade em 2009 o Twitter, depois o Facebook, que eu acho que até deveria ter outro nome, devia ser o Lifebook, porque as pessoas colocam todos os detalhes da sua vida, algumas, naquele pequeno livro digital. Mas este, de facto, foi um processo e hoje em dia eu estou praticamente ligada constantemente. Os smartphones são disso exemplo. E eu tenho uma experiência muito engraçada desta minha adaptabilidade, que é algo que eu comecei a fazer recorrentemente e quem me segue, quer no Twitter, quer no Facebook, sabe-o. Faz agora, no dia 15, um ano, que houve uma manifestação das muitas, aliás, vai começar novamente a época das manifestações, vamos voltar a essa época, por isso eu estou aqui, que nem posso, e há precisamente um ano nós tivemos uma manifestação grande, queimou-se um sofá, que é sempre agradável, em outubro já estava frio, frente à Assembleia da República, e depois os manifestantes resolveram fazer uma tentativa de entrada na residência oficial do Primeiro-Ministro e houve, na altura, uma carga policial com a equipa sinotécnica dos cães, e durante todo este processo, que já era muito tarde, eram 11h30, meia-noite, a RTP já não tinha bloco de informação na RTP1 a essa altura, a RTP Informação estava com um especial de desporto e aquilo que eu acabei por fazer, porque não tinha também meios direto na altura, foi ir colocando no Twitter, fotografar, fazer pequenos vídeos e colocava no Twitter atualizando. Neste momento entraram mais 3 equipas das intervenções rápidas, os manifestantes sentam-se no chão e fui colocando sempre esta informação. Até que recebo um telefonema do meu diretor de informação, na altura era o Nuno Santos, a dizer: o que é que se passa aí que eu estou aqui no Twitter e estou a ver imensa animação e nós não temos nada no ar? Pois não temos nada no ar porque, de facto, o que acontece é que a RTP de um lado não tem um bloco de informação e a RTP Informação não, vamos já abrir um especial. O que acontece é que quem estava ligado na rede social Twitter estava atualizado e a televisão perdeu esta corrida, como perderam todos os outros meios de comunicação social que na altura não estavam ligados ou não estavam de consciência para o que ali estava a acontecer.
E a partir daí, quase todos os eventos mediáticos com um peso relativamente forte em que eu estou envolvida, acabo por fazer uma cobertura para a minha entidade patronal, digamos assim, e simultaneamente para as redes sociais. E faço, mas não o faço por obrigação, porque a RTP não me deu nenhum smartphone, não paga a conta da internet, eu faço porque é algo mais forte do que eu. É esta necessidade comunicacional de levar a informação às pessoas. E porque eu sei que há detalhes que não cabem na televisão, não cabem no noticiário, não cabem nas notícias, não cabem na reportagem. E são esses outros detalhes que muitas vezes eu levo através das redes sociais, e o último exemplo até foi o caso das autárquicas, em que eu estive na sede de campanha até muito tarde de Basílio Horta. Sobre a questão desta forma de fazer comunicação, ou desta forma de partilhar informação nas redes sociais, há uma diferença fulcral que muitas vezes as pessoas confundem, que é o dar informação e dar notícias. A notícia é um trabalho, é um processo, é um produto, é um trabalho filtrado, esquematizado, com preceitos académicos, com estruturas éticas, deontológicas, com um corpo próprio de notícia. A informação é algo duro, bruto, é não trabalhada. E o que acontece muitas vezes nas redes sociais, quando queremos partilhar a comunicação ou partilhar informação, é que, por um lado, a informação pode ser difundida de uma forma muito dispersa, porque no Twitter temos a questão dos caracteres, dos 140 caracteres, que são ali logo uma prisão para... Temos de ser muito sintéticos, inclusivamente na internet ou nestes meios digitais, a atenção das pessoas é muito curta, ninguém quer ler textos muito longos, ninguém quer textos muito compridos, inclusivamente... Há uma coisa curiosa que é a atenção das pessoas mais do que isso. Há uma maior dificuldade das pessoas em ler, ao contrário do que se possa eventualmente pensar, num ecrã, numa parede tecnológica. Inclusivamente há um esforço acrescido de 30% no olhar ao ler através de um tablet ou através de um computador. E isso provavelmente é o que fará com que os jornais de papel não acabem por sucumbir. Pelo menos é a minha convicção. E depois há esta confusão do cidadão-repórter, a pessoa que acha que, ou esta indefinição de que o comum dos mortais pode ser um proliferador, um difusor de notícias. Errado, é um difusor de informação não tratada, sem qualquer obrigação ética, sem qualquer conhecimento deontológico, sem qualquer preceito do que é a informação, do que é uma fonte, do que é cruzar informações. E eu acho que aqui nós temos que ter muito cuidado com esta indefinição que muitas vezes se coloca e este estatuto que muitas vezes querem criar, que para mim não faz qualquer sentido, e mais do que isso é pernicioso e inclusivamente perigoso. Agora, o ciberjornalismo é também, ou pelo menos uma das facetas do ciberjornalismo, faz parte a pesquisa. Todos nós, enquanto jornalistas, como seres curiosos, para obter mais informação ou mais dados sobre algo que queremos escrever ou aprofundar, temos que fazer uma pesquisa. E, de facto, a internet é uma forma preguiçosa, por vezes, de pesquisar. Mas também pode ser muito rica. E eu dou um outro exemplo também do Twitter, que, ao contrário de si, é a minha forma eleita de comunicação. Eu estava ligada no Twitter, isto em janeiro deste ano, e eu sigo várias pessoas, sigo poucas, confesso, sigo talvez umas 500 pessoas, sou seguida por 11.000, por isso são poucas, apesar de tudo. E uma delas é a Patrícia Lousinha, que é uma advogada do norte do país, e eu, de repente, olho, isto eram umas 11 horas, talvez 10, 11 horas, olho para um tweet dela e ela tinha: acabámos de bater, o meu comboio está às escuras, estou deitada no chão. E eu, bem, espera aí, passa-se aqui qualquer coisa. Comecei a twittar com ela, alguém tem o telefone da Patrícia, sabem onde é que ela está, o que é que se passa, e ela continua a twittar, e eu liguei para a RTP e disse: atenção, passa-se alguma coisa num comboio, o comboio de Alfarelos, há um acidente, há um choque, temos uma pessoa que neste momento está... e que eu conheço dentro do comboio. Fomos os primeiros a dar esta informação e fomos também os primeiros a colocar alguém por telefone que estava dentro das carruagens. E porquê? Porque usámos uma plataforma de rede social. E usámos-la bem. E porque estávamos atentos. E porque aqui, apesar de ser um acidente de comboio, vai parecer um bocadinho estranho, não perdemos o comboio.
As redes sociais são essenciais em determinadas circunstâncias em que os jornalistas não estão lá, ou não podem estar, ou têm privações de comunicação, como foi o caso da Primavera Árabe, como foi o caso dos confrontos no Brasil. Aliás, as primeiras manifestações do Brasil começaram a ser colocadas no Vimeo, começaram a ter uma difusão através de pequenos vídeos, muito bem feitos, por sinal, e nós só começámos a ter uma consciência de que as coisas estavam muito complicadas no Brasil através dessa divulgação e nessa partilha de vídeos caseiros. E, obviamente, tudo o que se passou, infelizmente, na Síria e na Líbia, através das redes sociais, nós, através destas plataformas, conseguimos conhecer uma realidade que a nós não chegava muitas vezes com a mesma imediatez que desejávamos através das agências internacionais, das agências de comunicação, da Reuters, o que seja, e é necessário estarmos atentos a isso. Por isso, eu acho que, como eu já lhe disse, o Twitter é de facto uma ferramenta, é um utensílio para os jornalistas, ciberjornalistas ou não, quer para encontrar fontes mais rapidamente, quer para contar melhor uma história e também para aumentar o público da minha história. Eu posso difundir através do Twitter ou do Facebook. Hoje tenho uma reportagem sobre isto, às 9 da noite, no telejornal, não percam. E o que estas plataformas de ciberjornalismo permitem, ou de uma forma de ciberjornalismo, é, para além da imediatez, é a interação. Nunca antes o jornalista esteve tão próximo do seu público como através do jornalismo digital. Quer através dos comentários, quer através do envio dos seus e-mails, quer através da pessoa que pede amizade no Facebook e lhe manda um comentário, ou no Twitter e lhe diz: "Pá, gostei imenso da sua peça hoje." Apesar de eu achar que o Twitter é, por excelência, o meio mais democrático que existe, é um sistema absolutamente democrático, são poucas as pessoas que me tratam por você no Twitter e eu nem gosto, não é? Não faz sentido, somos todos iguais naquela plataforma. E é também um modo de eu promover o meu trabalho e de permitir que o meu jornal, a minha televisão, a minha rádio acabem por avolumar o número de potenciais espectadores, telespectadores ou ouvintes. Eu não sei se já me estou a alargar. Tens aí um 5 já escrito num papel para me dar? Pronto. Por isso o ciberjornalismo é um jornalismo de proximidade social, ambiental, em que há um processo dinâmico que é coletivo, porque o próprio jornalista recebe os inputs de quem o lê, de quem o ouve, de quem o leu, e permite que haja uma possibilidade de maior conhecimento. Quem lê uma notícia num jornal online, nós já sabemos isso, tem a possibilidade de ir ou de navegar numa função de hipertexto, remetendo aquela história, aquela notícia, aquele texto, aquele conceito para outros. E o que aqui é curioso é que o jornalista deixa de ter o domínio na construção ou na formação da notícia na estrutura do leitor. O que acontece é que não há um controle naquilo que o próprio leitor acaba por querer procurar ou que acaba por, em arborescência, como eu dizia há pouco, ir desvendando nesse espaço digital. Eu considero também que são estes espaços de redes sociais onde pequenos pronúncios de ciberjornalismo se começa a fazer, de outra forma, noutros moldes e noutros conceitos, se vão criando os novos opinion makers. Eu acho que mais tarde ou mais cedo as pessoas com vozes válidas, diferentes, muito coerentes, muito interessantes, vão começar a surgir, quer dos blogs, quer dos twitters, porque há um cansaço dos comentadores atuais, seja os políticos, os politólogos, os sociólogos, as pessoas estão cansadas dos mesmos rostos, das mesmas vozes, das mesmas ideologias, das mesmas idiosincrasias. É natural que mais tarde ou mais cedo, e isso começa a verificar-se, que estes novos opinion makers comecem a sair deste espaço digital. Curiosamente, o ciberjornalista e eu vejo aqui esta plateia, são mais homens do que mulheres e nas redações dos jornais digitais são mais mulheres do que homens, mas o ciberjornalista que se adaptou e que forçou os seus colegas a adaptarem-se a esta nova realidade da intensidade, da imediatez, tem um peso acrescido. Tem um peso acrescido ético e deontológico. Porquê?
porque a própria especificidade do meio internet, do meio do que o ciberjornalismo cria, na voracidade de querer publicar quanto antes a notícia, de ser o primeiro, corre-se aqui num pequeno erro, ou na possibilidade de um pequeno erro, que é o não cruzamento da informação, na possibilidade maior e acrescida de ocorrer um erro. E o que nós já sabemos muito bem é que quando se erra na internet, erra-se para sempre, porque se há alguma coisa que não morre, é na internet. Se há um sítio onde nada morre, é na internet. E por isso não é omnisciente, não é omnipotente, mas é quase omnipresente. Boa noite. Muito obrigado, Rita. Não, o de 2 minutos. É que nas costas dos 2 minutos... Não. É que nas costas está a apresentação do Luís. Eu tinha 5. Era só por isso. Mas eu estava aqui A próxima apresentação, que será do Luís António Santos, será sobre o ciberjornalismo, vem na linha daquilo que a Rita esteve a falar. O Luís António Santos nasceu em 1967 em Moçambique, formou-se em Comunicação Social na Escola Superior de Jornalismo, no Porto. Tem um mestrado em Política Internacional, obtido na School of Oriental and African Studies, da Universidade de Londres. Tem um doutoramento em Ciências da Comunicação, obtido na Universidade do Minho, com uma tese sobre jornalismo online. Foi jornalista no Jornal Notícias, na Rádio Press, TSF, na BBC World Service, na rádio, no Diário Notícias, onde foi correspondente em Londres. Foi ainda colaborador da TVI e da RTP, trabalhos feitos a partir de Londres, e comentador da BBC World Service, na televisão, para questões relacionadas com Portugal. Pertenceu ao núcleo fundador do curso de Jornalismo e Ciências da Comunicação da Universidade do Porto. No ano 2000 iniciou a sua ligação ao Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, onde leciona disciplinas ligadas ao jornalismo. É investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Para além disso, é desde 2009 cronista da Rádio Renascença, no espaço Página 1, e é também uma das vozes, ainda que pouco regular, da iniciativa Passo a Rezar. Manteve um blog sobre temas relacionados com os média desde 2004 e colaborou no blog coletivo Jornalismo e Comunicação. Mantém no presente 2 espaços agregando informação sobre novas formas de jornalismo e sobre a regulação da web na plataforma Scoopit. Tem a palavra Luís Santos. Muito boa tarde ou boa noite a todos. Eu sinto-me um bocadinho constrangido por falar-vos agora, sobretudo depois daquela observação sobre a comunicação gasosa do cônego João Aguiar. Presumo que todos nós teremos, de vez em quando, momentos de comunicação mais gasosa e eu temo ter aqui alguns. Portanto, peço-vos antecipadamente desculpa se isso acontecer. E depois de ter ouvido falar a Rita, profissional no ativo, e vocês todos sabem o que se costuma dizer, quem não sabe fazer ensina, e portanto eu que estou do lado do ensino, sinto-me aqui um bocadinho perturbado, mas em todo caso espero que tenham a devida paciência. Do que eu vos vou falar? Eu vou-vos falar sobretudo do debate sobre o jornalismo online, do debate que existe, que já é frutuoso, mas que é, em todo caso, ainda muito verde e que, portanto, está aberto a leituras novas, e ainda bem que estão a fazer estudos novos, está aberto a leituras novas e interpretações completamente novas. Aliás, o próprio debate, se nós pensarmos nos últimos 15 anos, evoluiu substancialmente. Esta é a capa do The Economist em 2006,
E esta revista, que é uma revista tendencialmente conservadora, fez desde 2006 para cá uma outra capa também sobre o futuro neste caso a expressão é quem matou os jornais, mas é um trabalho vasto sobre o futuro do jornalismo, o que é que vai acontecer ao jornalismo, quem é que deu cabo deste nosso jornalismo. E, portanto, esta ideia, este discutir do jornalismo, considerando o que a internet lhe está a fazer, porque às vezes a questão é posta nestes termos, quem é que se lembrou de inventar isto da internet que só veio trazer chatices? Este debate já tem alguma solidez, já tem alguns anos. E eu convocava aqui esta frase, que imagino que toda a gente conhece, é o início de um livro muito famoso, A Tale of Two Cities, do Charles Dickens, e que diz assim: era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, era a idade da sabedoria, a idade da insensatez, e por aí adiante. Em resumo, era um período em que tudo semelhante ao presente, em que as mais estridentes autoridades insistiam para o melhor e para o pior apenas em comparações superlativas. Muito do discurso sobre a internet está a este nível ainda. Ou é muito bom, ou é muito mau. Ou é absolutamente fenomenal, ou é trágico, completamente trágico, vai dar cabo das nossas crianças, vai dar cabo das nossas mentalidades, o que quer que seja. Portanto, tem a ver com o discurso ainda também ser verde, com o debate ainda ser verde. Isto há de estabilizar algures num sítio mais sensato, espero eu, esperamos todos nós. Mas tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista do debate sobre o que está a acontecer, as questões ainda são, em muitos casos, postas nestes termos de exagero superlativo. Há, de facto, coisas substancialmente diferentes, perdoem-me a redundância, a acontecer. Há uma nova cultura digital, nós já ouvimos falar disto aqui substancialmente no primeiro painel, mas que é, de alguma maneira, enquadrada por estes três conceitos: participação, remediação e bricolagem. Eu vou-vos falar em detalhe de cada um destes conceitos. O entendimento contemporâneo de participação é de uma hipersociabilidade, portanto, o encorajamento do envolvimento dos consumidores de média nos conteúdos, através da interação social. Nós ouvimos falar nisso com muita frequência, sempre que uma empresa de média lança um novo site, fala muito nisso, na participação das pessoas nos seus conteúdos. Esta hipersociabilidade é também marcada pelo individualismo em rede, e ouvimos aqui, mesmo neste painel, falar disso, do eu, e os participantes reconstroem estruturas, tenho ali um erro, peço desculpa, de sociabilidade de baixo para cima. Portanto, este discurso sobre a participação organiza-se um pouco de acordo com estes eixos. A remediação é um conceito de 99, de dois académicos, J. David Bolter e Richard Grusin, e a ideia-chave é de que os novos média adquirem significado cultural precisamente porque prestam homenagem, porque enfrentam e porque reformatam os anteriores. Nós percebemos muito isso no jornalismo online, percebemos mais nos anos iniciais, mas continuamos a perceber agora muito do que se faz em jornalismo online neste momento. Felizmente há muito boas experiências com coisas novas e algumas delas feitas pela Rádio Renascença, que é, desse ponto de vista, ímpar no panorama nacional, mas muito do que se faz é transposição de linguagens. É a linguagem do escrito, do jornalismo escrito, é a linguagem do jornalismo televisivo, é a linguagem do jornalismo radiofónico, que são transpostas para um suporte novo. Ainda não há, ainda não houve espaço, ou há muito pouco espaço, há muito poucas experiências para a criação de uma linguagem de facto, uma linguagem jornalística de facto nova, que aproveita os contributos das outras linguagens, obviamente, aqui está esta ideia da remediação, mas que constrói alguma coisa distinto. Eu passarei este slide, porque depois o Pedro vai mostrar um cartão com 5. O outro conceito é o da bricolagem, e este está presente nas vidas de muita gente que está na net. A ideia de que nós pedimos emprestado, está ali entre aspas, o pedimos emprestado, muito do que fazemos na net é pedir emprestado, não é? Filmes,
fotografias, pedaços de texto, tiramos daqui, pomos ali, colamos. A hibridez, seja de géneros, de formatos e também de linguagens, mistura e plágio na tentativa de criação de novas leituras, novos sentidos. O que eu estou aqui a dizer não imputa, digamos, juízo negativo sobre isto. Isto são práticas. Em muitas circunstâncias, esta prática de bricolagem está presente, por exemplo, na pintura que nós reconhecemos ao longo dos séculos. Portanto, esta ideia de que as culturas se reinventam e se reinventam remasterizando pedaços de coisas antigas, não é necessariamente uma coisa má, mas é uma coisa que nós percebemos que acontece com muita frequência, é quase marca da internet. E, portanto, estamos perante um momento de mudança. E este ambiente novo implica 3 mudanças irreversíveis no jornalismo. Estas quase podemos dizer com certeza que são irreversíveis. Muitas outras nós não sabemos, mas estas... A primeira é o aumento brutal da quantidade de informação disponível. O fim da escassez. E é este o principal problema das empresas de média, é que viviam, portanto, parte da sua sustentabilidade financeira tinha a ver com a gestão da escassez. E a escassez acabou. E, portanto, sobretudo, aqueles que tencionavam continuar a gerir a escassez com grandes margens de lucro, e isso aconteceu, sobretudo aos jornais nas décadas de 70 e de 80, isso também acabou. A outra mudança irreversível é a alteração instantânea da informação. A informação deixa de ser um produto acabado. Antigamente, o jornalista ia à rua, recolhia os testemunhos, escrevia o texto era publicado no jornal e estava feito, era aquilo. Agora não, agora a notícia aparece, geralmente aparece com 4 linhas, depois é acrescentado um outro parágrafo, depois é reescrito o primeiro e acrescentado um terceiro e portanto, está tudo num estado mais líquido, como diria o Sr. Bauman. Os que gostam de mudanças dizem que as notícias estão agora mais próximas da conversação e, portanto, que isto é uma coisa positiva, é uma coisa muito interessante. Os que não gostam dizem que se perdeu em autoridade, em clareza e em coerência. Uma vez mais, vocês percebem que há aqui uma distância muito grande entre estas duas leituras e que a sensatez nos há de iluminar a todos daqui a uns anos. A terceira é a ideia da descentralização. A produção e o consumo foram desligados da publicidade e de outras fontes de rendimento, que representam entre metade e 3/4 do necessário para manter uma empresa. E, portanto, isto é muito significativo para uma forma de fazer jornalismo e para uma forma de ganhar dinheiro a fazer jornalismo. Tenho aqui dados: 100 jornais deixaram de ser publicados em 2009 na Grã-Bretanha, gastos em publicidade online superaram o papel nos Estados Unidos em 2010, já foi há 3 anos. Temos a autopublicação, temos a erosão da autoridade e do sentido de identidade dos jornalistas e temos comunidades de conhecimento partilhado formadas pelos jornais que não crescem neste novo ambiente. A primeira ideia com que os jornais se apresentaram na rede, depois de terem percebido que a internet não era uma moda que ia desaparecer, porque muitos deles foi isso que fizeram no início dos anos 90, de meados dos anos 90 em diante, de 95 em diante. O primeiro jornal online em Portugal é o Jornal de Notícias, em 95, mas durante muito tempo o que os jornais fizeram no online foi aquilo que em inglês se chama shovelware, que é pegar nos conteúdos à pasada. Portanto, é pegar no que estava no papel e pôr na net, ponto final. Foi isso que fizeram. Depois deram-se conta de que a net não ia embora e, portanto, encomendaram uns portais muito bonitos, começou toda a gente a encomendar portais muito bonitos a designers e a pensar o que é que lá ia ter e como é que ia ter e tal. E a ideia-chave era: não vamos deixar as pessoas sair do nosso site, não é? Essa ainda é uma ideia hoje muito forte e é por isso que as notícias não têm, falamos dos hiperlinks, as notícias não têm hiperlinks na maioria dos sites, e não têm hiperlinks não é porque os senhores não saibam pôr hiperlinks, é porque alguém nos departamentos de marketing diz hiperlinks não, porque o cliente vai embora, não é?
Mas a ideia brutal era as pessoas vão ficar aqui. E para as pessoas ficarem aqui, nós vamos ter que lhes dar os nossos conteúdos tradicionais, mas vamos ter que lhes dar também espaços para elas se expressarem e para elas fazerem da página do nosso jornal o seu sítio preferencial. Isso não funcionou. Não funcionou. E, portanto, há aqui também um problema sério. Uma mudança grave. Os jornais deixam de ser pivô de muita da conversa que as pessoas têm sobre as coisas que lhes acontecem na vida. E isso é, digamos, complicado para os jornais. Em 93, uma estudiosa destas coisas do jornalismo, mas também do jornalismo online e das redações, dizia-nos que os jornalistas eram uma comunidade interpretativa, um grupo unido por uma partilhada interpretação da realidade e que, de alguma maneira, todos se entendiam sobre como é que se contava uma história, porque conseguiam juntar algumas construções da realidade, certos tipos de narrativas e algumas definições de como proceder nesta ou naquela situação. E, portanto, um corpo muito unido. A internet também veio alterar substancialmente isto. Como é que quem sou eu? Eu, jornalista, quem sou? Com estas coisas todas a acontecer à minha volta, com a precarização do meu posto de trabalho, quem sou eu? Para que é que sirvo? O que é que eu faço? E cá temos, mais uma vez, polos no debate. O jornalista é apenas um cidadão muito bem informado, não pertence a uma classe especial, há quem defenda isto, e, portanto, o jornalismo é uma atividade, é jornalista quem, naquele momento exato, fizer um ato de jornalismo, e, portanto, há um entendimento de que o jornalismo é feito em parceria com os utilizadores, jornalismo transparente, mas não distanciado. Do outro lado da conversa está uma postura que vê a necessidade do jornalismo se concentrar naquilo que é essencial na profissão, no fundo, um back to basics. O jornalismo pensar nos seus... Há até textos escritos sobre os pilares fundadores do jornalismo e como regressar aos pilares fundadores do jornalismo, às ideias que tornaram o jornalismo importante no século passado e que foram vitais para a democratização das sociedades, para o aumento do pluralismo no debate nas sociedades, o voltar a essas grandes questões. Este senhor Mark Doise, que o Pedro conhece bem, e que escreve às vezes de forma até muito provocatória, ele não é propriamente do jornalismo, mas ele é um observador do campo da sociologia, com uma postura talvez às vezes exagerada, mas muito provocatória, um olhar externo sobre o jornalismo, e diz que o jornalismo está a pagar o preço do distanciamento profissional, está a pagar o preço da construção de empresas que, de alguma forma, se afastaram das pessoas que é suposto servirem. Diz ele que as renovações das redações, os espaços físicos das redações foram todos alterados nos últimos 5 ou 7 anos ou até mais. São as prisões perfeitas, diz ele. O jornalismo ressente-se ainda de ser entendido como uma indústria produtiva à escala global e que, portanto, tem estratificação, tem partilha de conteúdos, tem produção e entrega a terceiros, e eu tenho 5 minutos para acabar. Diz ele também que o consumidor é entendido de forma não tranquila como um parceiro de produção e como concorrente. Coisas que estão a acontecer, 2 livros que eventualmente eu recomendaria a quem tem interesse nesta área, e, portanto, que são livros que recolhem textos de vários autores e que são atuais e muito interessantes. Os estudos que se fazem sobre isto centram sobretudo em 3 áreas: a observação dos sites, portanto, a observação do comportamento externo do jornalismo online, um olhar mais detalhado sobre os jornalistas, as suas percepções, as suas capacidades, o funcionamento das relações, e um terceiro grupo de estudos é
como é que os utilizadores trabalham com o jornalismo, trabalham com estas plataformas, como é que eles veem estas coisas. Alguns dos autores que trabalham sobretudo a redação como ponto privilegiado de observação. Eu ia falar-vos de 2 estudos, um deles fui eu que fiz no Jornal de Notícias, um outro estará pronto muito em breve, o Pedro Jerónimo fez com a imprensa regional. Que coisas é que eu percebi nesse estudo, vou tentar ser muito breve, sobre a mudança no Jornal de Notícias. Eu acompanhei o Jornal de Notícias num momento em que mudou a redação, mudou os conteúdos que disponibilizava, mudou as exigências aos jornalistas, mudou muita coisa ao mesmo tempo. E eu percebi que o projeto era um projeto de uma estratégia de grupo, não era um projeto que tivesse a ver com os jornalistas, em que os jornalistas tivessem sido consultados. Eu percebi que esta coisa que está aqui em baixo é hoje em dia determinante na forma como se faz jornalismo. Uma coisa que se chama Web Metrics, é quanto vale a notícia que acabaste de escrever, quantos cliques tem. Os jornalistas têm todos um sistema que lhes permite estar a criar conteúdos e ao lado, ao mesmo tempo, em simultâneo, acesso à plataforma que lhes diz quantos cliques tem esta notícia. E porque é que a tua notícia, daqui a pouco, obviamente o salto é porque é que a tua notícia não tem mais cliques, não é? E é esse é um risco substancial e eventualmente é por causa disso que nós percebemos que no canto superior, eu estou a fazer para vocês, no canto superior esquerdo das páginas de internet, aparecem sempre notícias sobre o cabelo do Cristiano Ronaldo ou sobre a nova moda ou sobre a nova música, ou o que quer que seja, não é? Às vezes coisas ainda bem piores, portanto é por causa disto, dos cliques. Centralidade do instantâneo, a Rita estava a falar disto. Os jornalistas vivem pressionados pelo agora, muito mais do que no passado, pressionados pelo agora. As rotinas de produção são determinadas pelo produto final e os jornalistas já não deixam de ser só pessoas que se especializam numa coisa, num assunto. É muito mais difícil encontrar nas redações, sobretudo nas jornalizações online, jornalistas que se especializam num assunto. Não, o jornalista tem que se especializar nos assuntos todos e o que interessa é o produto final. Se é um pacote, se é um slideshow, se é uma grande reportagem, o que quer que seja. Uma outra coisa sobre um outro estudo semelhante no New York Times e que tem dados curiosos. O primeiro deles é que toda a gente nesta equipa, diz a Cindy Royal, que fez este estudo, toda a gente nesta equipa sabe o que é o jornalismo. Ou seja, as pessoas, os jornalistas, às vezes fala-se tão mal dos jornalistas, apesar de se sentirem muito pressionados por coisas que não faziam parte da profissão há muito pouco tempo, continuam a achar que são jornalistas e continuam a achar que o que fazem é jornalismo. Estas pessoas são como híbridos entre jornalistas e computadores, são programadores, jornalistas e estão na vanguarda da profissão. Isso é outra das ideias feitas que ao princípio se apresentava sobre os jornalistas, era que os jornalistas eram todos muito relutantes, muito conservadores, que não adotavam as novas tecnologias, que tinham todos muitos problemas. É parcialmente verdade, mas também é parcialmente mentira. Tendo em conta as mudanças a que foram sujeitos, mexeram-se muito bem, era o que eu diria. Uma última nota, notas de reflexão que eu deixaria para todos. Porquê é que os profissionais, uns aceitam a mudança, outros não aceitam a mudança? Que empresas e porquê percebem a mudança e que empresas e porquê não percebem a mudança e de que forma é que se adaptam a ela? O que é que muda no entendimento da atividade que aponta no sentido do seu desaparecimento ou da sua adaptação a novos contextos? E por último, onde se jogará o sensível? O que é que está aqui em risco? O que é que está em risco para o jornalismo? O que é que está em risco para as empresas? O que é que está em risco para nós, enquanto consumidores de média? E pronto, termino com a mesma frase: era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. São tempos interessantes, mas são tempos problemáticos. Obrigado, peço-vos desculpa pela... Muito obrigado, Luís. Rigoroso no tempo. Passamos para o último orador, Manuel Pinto, que irá falar sobre o poder editorial da rede. Manuel Pinto é professor da Universidade do Minho, onde leciona e investiga em áreas relacionadas com a literacia mediática e os estudos jornalísticos. Nesta instituição dirige o programa de doutoramento em Ciências da Comunicação. Foi jornalista
editor e provedor do leitor no Jornal Notícias e fundador e membro da equipa de coordenação do projeto Público na Escola do Jornal Público. Além de animador do blog Religio Online, é curador de 2 espaços na plataforma Scoopit, tal como o Luís, e do Education Communication e Journalism The Citizen Side. E tem uma colaboração regular no jornal digital da Rádio Renascença, o Página 1. Nas horas vagas dedica-se à horticultura. Passa a palavra ao professor Manuel Pinto. Boa noite a todas e a todas. É uma alegria estar aqui convosco e começava por agradecer ao Secretariado das Comunicações Sociais que me convidou e dizer que falar depois destas intervenções não é fácil. Eu vou-me limitar a partilhar convosco algumas notas, pondo-me num lugar que não é muito habitual nos estudos, nomeadamente, mas eu penso que também nas redações e nas empresas mediáticas, que é pôr-se no lugar do destinatário das comunicações. Pôr-se no lugar das pessoas comuns, pôr-se no lugar dos contextos da recepção, pôr-se, ao fim e ao cabo, no lugar do outro polo, sem o qual nós bem podemos trabalhar, que não existe comunicação. Sem termos em conta o outro, sem escutarmos o outro, sem o trazermos para a mesa da conversa. Eu peço desculpa desde já porque o título que me foi proposto é um título demasiado abrangente, o poder editorial da rede, e eu escolhi, digamos, dentro dos aspectos que podiam ser objeto desta abordagem, o poder de editar na rede. Exatamente para poder puxar a brasa à minha sardinha. Peço desculpa, mas, digamos, eu trabalho há bastantes anos nesta perspectiva e, sobretudo, porque me pareceu, posso estar equivocado, que há pontos importantes para a nossa reflexão conjunta destes 2 dias de reflexão que passavam precisamente por alguns desses aspectos que eu tenho trabalhado e que não tenho mais nada para trazer, trago aquilo que tenho, não é? A gente, quando dá aquilo que tem, não pode fazer muito mais. E, sobretudo, eu gostava de perceber, de refletir sobre, digamos, as condições, as potencialidades e os limites da emergência de novas vozes possibilitadas pelas ferramentas, pelas plataformas digitais em particular, mas sem esquecer, digamos assim, uma ecologia mediática e comunicacional muito mais vasta e que engloba necessariamente as formas tradicionais de comunicação, as formas diretas de comunicação, os média tradicionais, a panóplia de mediações que eram aqui muito justamente enunciadas pelo meu colega Fernando Lharco na mesa redonda anterior. O itinerário, digamos assim, que pensei seguir, se quiserem, é um bocado a minha deformação também, a outra das deformações, que é o ver, julgar e agir, que é olhar para o que se está a passar à nossa volta, procurar interrogar, ver os sentidos que emergem, não é? Os problemas que emergem e procurar descortinar caminhos, levantar possibilidades de ação. E eu começava por sublinhar que nós vivemos num período muito difícil e muito rico ao mesmo tempo. Aquilo que eu chamaria aqui uma crise de turbilhão. É mais do que uma crise. Eu penso que é uma crise de aceleração. É uma crise de, digamos assim, que nos desloca permanentemente do nosso lugar. É uma crise que tira do nosso horizonte o objeto que nós focamos. Que de alguma forma, para quem investiga, é extraordinariamente difícil, porque quando nós recortamos um objeto, no momento em que nos aproximamos dele, ele porventura já é diferente. E isso acontece também na nossa vida. A realidade muda a uma velocidade superior
à nossa capacidade de a digerir e de trabalhar sobre ela e de a interiorizar, de a, digamos assim, de a traduzir até em linguagem, por exemplo, não é? E, portanto, eu julgo que esta crise é uma crise, eu não estou a dizer nada de novo, com certeza, é uma crise multidimensional, desde logo tecnológica. Há gente que já se fica por aqui pelo tecnológico e tende a achar que é o tecnológico que determina tudo o resto. Eu não partilho de todo desta visão. Creio que nós temos de sublinhar aqui também a mudança cultural que está a ocorrer, associada certamente aos aspectos tecnológicos, mas também, digamos assim, a uma mudança de paradigma, a mudanças de referenciais, a mudanças de mundividências que nos tornam o terreno debaixo dos pés extremamente agitado e que nos dão esta sensação de insegurança, de inquietação face ao presente e ao futuro. E que levam, digamos assim, que são também alimentados por alguma coisa que o meu colega Luís Santos há pouco referia, que é esta tensão permanente entre os debates eufóricos e os debates, e os discursos eufóricos e os discursos disfóricos. Os discursos, digamos assim, crentes de que a tecnologia tem um poder redentor e os discursos que tendem a achar que nós estamos a caminhar para o desastre se não tomarmos o destino em mãos. E, de alguma forma, algo disto está necessariamente incluído nas propostas de solução. Finalmente, uma crise socioeconómica e que tem muito a ver, obviamente, com este problema, que não é um problema meramente conjuntural à volta do problema do emprego, que toca profundamente a dignidade humana. É alguma coisa que está profundamente ancorado na dignidade humana. Ainda há dias, na entrevista ao fundador do La República, Eugênio Scalfari, o Papa Francisco sublinhava, e que depois se traduz, obviamente, nesta sensação que nós estamos de que não podemos viver sem este sistema, mas que o sistema está condenado a mudar. Não sabemos quando, não sabemos com que ritmo, mas é, digamos assim, um pouco estes diferentes aspectos que se traduzem necessariamente numa dimensão política. Sinais que nós podemos, digamos, referenciar quando, digamos assim, fazemos o scanning da realidade à nossa volta. Em primeiro lugar, do ponto de vista dos públicos e, em particular, das audiências, a fragmentação, digamos assim, a decomposição daqueles blocos relativamente monolíticos do passado. Por outro lado, associado a este, uma multiplicação de interesses, de motivações e, podemos dizer também, de pontos a partir dos quais nós nos relacionamos, por exemplo, com o mundo da comunicação. Estou a falar, por exemplo, estou a lembrar-me das assimetrias geracionais. Pensem o que é, por exemplo, esta geração toda que está a emigrar para o estrangeiro, como é que ela se pode relacionar com a informação? É uma realidade completamente diferente de quem se mantém no seu país. Pensem, por exemplo, do que é a realidade dos idosos, relativamente à mesma informação. Um outro aspecto que eu sublinharia aqui tem a ver com a emergência de novas vozes. Obviamente que nós podemos perguntar se estas novas vozes são efetivamente novas. Há, de facto, mais pessoas, mais grupos a expressar-se na internet. O que nós nos podemos perguntar é se isto não corresponde ainda, digamos assim, a uma geração, a segmentos sociais, detentores de um certo capital cultural e social, que já de alguma forma, mesmo que não tivessem as tecnologias para se expressar, tinham já acesso a canais através dos quais podiam fazer ouvir as suas vozes. Em que medida é que nós chegamos já com as novas tecnologias a atingir segmentos da sociedade que eram de alguma forma desapossados da palavra, digamos assim, numa situação anterior, em que medida é que a esse nível a situação se está de facto a alterar? Deixo a pergunta, a resposta creio que não é fácil, mas acho que é bom que nos interroguemos sobre ela, até porque ela tem muito a ver com a questão, uma das questões centrais que eu vou levantar a seguir. Depois a questão do poder das redes. O poder das redes que muitas vezes nos leva a discursos eufóricos e que depois com notícias como estas que eclodiram durante o mês de agosto, o último, à volta, digamos assim, da descoberta, para alguns completamente surpreendente e para outros nem por isso,
de que nós, que nos entretemos a postar no Facebook, ou a postar nos blogs, ou a utilizar o YouTube, por exemplo, estamos a ser seguidos em grandes ecrãs, digamos assim, de vigilância à escala internacional, não é? E outros, uns estão a fazê-lo por razões ideológicas e políticas, e eventualmente de segurança também, e outros estão a fazê-los noutras sedes por razões de mercado, utilizando-nos como mercadoria para vender aos publicitários. E, portanto, isto leva-nos a um ponto que eu penso que é importante quando nós refletimos sobre as redes sociais, que é não fazermos reflexões ingênuas sobre o que estamos a fazer. Não é para desenvolvermos teorias conspirativas fáceis, mas é para termos consciência de que o terreno onde nós vivemos, onde nós produzimos, onde nós partilhamos, onde nós cuscamos, está a ser ele próprio seguido também por outros que nos estão a cuscar a nós. E eu creio que isto é muito importante. Finalmente, dentro destes sinais, é a ideia de que nós, até à década passada, nós falávamos dos info-ricos e dos info-pobres que eventualmente estavam a crescer na era da informação. Eu penso que hoje nós talvez tenhamos de falar de uma segmentação, de uma assimetria, de um fosso que estará a crescer entre uma informação produzida para aqueles que têm dinheiro para ela aceder e a informação banal, McDonaldizada, que serve para todos. A loja dos chineses da informação. Isto penso que pode vir a ser um dos problemas graves num próximo futuro, que é de gerar situações em que há uma informação para ricos e uma informação para pobres. Para pobres não no sentido apenas do capital económico, mas para pobres que não têm capital nem condições para procurarem e gozarem e aproveitarem de uma informação mais exigente, que exige mais tempo, que exige, digamos assim, outras condições. Eu gostava de vos dar alguns dados que sublinham para mim uma ideia que às vezes nos escapa, que tem a ver com o facto de que o mundo onde muitos de nós circula, o mundo onde muitos de nós circulamos, é um mundo que, apesar de estar a crescer a um ritmo avassalador, está também a deixar muita gente de lado. Isto são dados da União Europeia e alguns deles comparados com Portugal. Já viram o que é uma Europa rica, não é? Rica, nós podemos falar assim, comparado com outros continentes, que tem 1/4 da sua população em risco de exclusão. E uma percentagem que não anda muito longe desta, pobre mesmo, de acordo com os critérios que estão claramente definidos, por exemplo, por organizações internacionais. Esta tendência estava a decrescer nos últimos anos. Desde a crise, ela voltou outra vez a subir. E os dados últimos indicam que ela está de novo a subir. E, digamos, isto tem reflexo depois à escala global. Relativamente ao acesso à internet, é verdade que em Portugal, por exemplo, 60% da população, isto são dados de 2012, acedem à internet já com banda larga, com, digamos assim, com internet incluindo outras formas de acesso, é ligeiramente superior. Mas, por exemplo, há 34% de pessoas em Portugal que nunca acederam à internet. E a par destas nós temos que colocar aquelas que, porventura, poderão atingir um número parecido com este, ou uma percentagem parecida com esta, que é que acedem à internet, mas ela não é significativa para a sua vida e, portanto, eles tornam-se, podíamos chamar assim, analfabetos funcionais. Não usam, não precisam, não é relevante, é cara, o equipamento é inacessível, por muitas razões, e, portanto, estão fora, e estão cada vez mais fora, porque o resto está, um grosso da coluna continua a avançar, não é? Portanto, pessoas que nunca usaram a internet, 34%, pessoas idosas, maiores de 64 anos, que não usam a internet, 87%, maiores de 54 anos, que não sabem usar motores de busca, 78%, são dados de 2011, estes aqui,
e mostram, digamos assim, um outro lado da história. É porque muitas vezes os discursos entre a gente que usa, a gente que vive neste ambiente, digamos assim, extrapolar para o total, para o conjunto da população, aquilo que corresponde a uma parte dela e não à totalidade dela. E quem são estas pessoas? Porquê é que elas não estão? Digamos, o que é possível? Digamos assim, qual é o caminho que devemos seguir? Digamos assim, dar-lhes espaço, reconhecer, procurar conhecer as razões, as circunstâncias, como é que elas podem eventualmente, mesmo assim, encontrar formas significativas, digamos assim, ligadas às necessidades do cotidiano, do emprego, da saúde, por exemplo, estou a pensar nos mais idosos, ou então para contactos, há bocado dava-se aqui exemplos, hoje uma das razões pelas quais alguns idosos fizeram um esforço dantesco para aprenderem a usar certas ferramentas, foi porque os seus netos saíram do país. E eles querem contatar com eles e aprenderam a usar o mail ou a usar o Skype. São as duas ferramentas que estão, digamos assim, a servir um pouco da entrada de certos segmentos da população mais idosa no universo da internet. Mas isto corresponde a uma minoria e, digamos assim, e muitos destes, acabada a razão, não chegam, digamos assim, a entrar no circuito. Ao mesmo tempo, é curioso, um outro tipo de dados completamente diferente mostra como nós somos um país de paradoxos, eu chamo aqui infantis porque se referem a crianças. São dados de um projeto europeu onde Portugal participou, o projeto EUKIDS Online, e que tem a ver com a liderança do nosso país em ferramentas, em computadores. Como sabem, através de programas como o Magalhães, foi distribuído de uma forma maciça pelas escolas e pelas famílias o equipamento, mas ao mesmo tempo não foi dada qualquer tipo de formação. Ou seja, nós damos as máquinas, mas não damos, digamos, as condições para as usar e para tirar partido delas, de uma forma, digamos assim, adequada às necessidades das pessoas. Isto faz com que depois nós estejamos à frente dos países nórdicos nas máquinas e estejamos nos últimos lugares, no uso, digamos assim, equilibrado e razoável da internet. Isto é, de facto, uma coisa que é de país pobre. Eu iria dizer, cinicamente, que é de um país rico, não é? As políticas que foram seguidas para a sociedade da informação, na Europa e em Portugal, na última década, foi no sentido de dar acesso às ferramentas, de alguma forma aprender a usá-las, mas de uma forma perfeitamente instrumental, e não mais do que isso, não relativamente ao significado delas no seu cotidiano, e procurar combater ou atenuar o fosso digital. Mas eu estou convencido, há neste momento já teses sobre estas experiências que mostram que isto foi, sobretudo por razões mercantis, para as grandes multinacionais do equipamento informático, e foi também por razões político-ideológicas, porque é muito mais fácil inaugurar salas com computadores do que pessoas formadas para os usar. O que é que tem evidenciado a investigação sobre o digital? E aqui permitam-me introduzir alguns aspectos que complementam algumas reflexões sobre esta questão dos nativos digitais. Eu hoje sou bastante crítico relativamente a designações desse tipo, precisamente porque o que verificamos é que se foi dado, com as políticas que eu referi há pouco, foi dado um salto muito grande no acesso às máquinas, a sítios onde se pode aceder à internet, mas nós estamos a acabar um segundo nível do fosso digital, do digital divide, que é relativamente à qualidade do uso. A esse nível, o que nós temos verificado através de investigações em vários países é que o fosso digital está a agravar-se. À qualidade do uso. E mesmo entre os jovens que têm taxas de acesso perto de 100%, superior sempre, em qualquer país, a 90%, entre eles, quando a gente vai ver o que é que eles fazem, a gente vê que há uns, normalmente os mais pobres, os ligados a comunidades mais desfavorecidas, que andam ali a fazer meia dúzia de coisas muito reduzidas, digamos assim, andam na loja dos chineses. E há outros que têm outro tipo de recursos, não só económicos, que têm horizontes para ir muito mais longe, para pedalar mais e para, digamos, tirar mais partido da internet. Isto é outra matéria que me parece importante, com a qual é importante que nos preocupemos. Eu creio que
O importante, então, e esta é uma primeira ideia que eu deixaria aqui, é que nós, digamos assim, nos batamos nas nossas esferas de formação, nas nossas esferas de associativismo, nas nossas esferas mediáticas, nas nossas esferas políticas, por uma nova alfabetização digital e mediática que capacita as pessoas não apenas para o uso de ferramentas, porque isso é a coisa mais fácil que há, nomeadamente para as jovens gerações. Isso sim, nós podemos dizer que são nativos digitais, mas é nas ferramentas. Ser nativo nas ferramentas não é ser nativo na cultura, no desenvolvimento, na formação aprofundada, na capacidade crítica, na capacidade de responder a estas perguntas, por exemplo, como é que eu procuro informação relevante, como é que eu valido a informação a que tenho acesso quando me aparecem milhões de sítios quando eu faço uma pesquisa no Google, como é que eu, digamos assim, filtro a informação, valido essa informação e procuro incorporá-la de uma maneira significativa e tirar partido para a minha atividade cotidiana. No jornalismo eu vou saltar, porque já estou a esgotar o meu tempo e também porque já foi introduzido aqui contributos que eu creio que são, se calhar, mais relevantes do que este, e o meu último slide, que era para sublinhar os 3 ou 4 pontos que eu gostava de deixar. Em primeiro lugar, a importância dessa literacia informativa e mediática, que é, do meu ponto de vista, uma aposta na qualificação da produção em rede, ou da edição em rede, que era o tema que me foi dado. Julgo que é muito importante que nós introduzamos como componente dessa literacia a formação ético-deontológica dos utilizadores, produtores, porque antigamente o código deontológico só dizia respeito aos jornalistas, porque eles tinham o monopólio da palavra no espaço público. Quando, de alguma forma, se democratiza, entre aspas, o acesso à publicação, à autoedição, é importante que as pessoas dominem regras básicas da convivência em sociedade e que passam, por exemplo, por princípios que estão consignados no Código Deontológico dos Jornalistas. Vários deles são perfeitamente praticáveis e é desejável que todos os aprendam na sua formação básica de cidadãos. O acolhimento e interação do jornalismo com formas de expressão de cidadãos, em múltiplas formas, não vou agora aqui entrar em detalhe, porque eu julgo que o jornalismo se enriquece com essa interação e, finalmente, julgo que nós precisamos tirar partido destas possibilidades novas para, como diz o Papa Francisco, irmos para lá das fronteiras, irmos para as periferias daqueles que não têm voz, daqueles que estão desapossados da sua dignidade, que não têm a palavra e não têm a voz. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Pinto. Segue-se um período de perguntas, sensivelmente 20 minutos, mas o árbitro de serviço, que é ali o Paulo Rocha, disse que se for necessário dá mais 15 minutos de desconto. Portanto, temos um espaço, parece-me, alargado para poderem fazer questões. O sistema que vamos utilizar, se calhar, será melhor juntarmos blocos de 3 perguntas. Peço apenas que se apresentem e dirijam as questões a quem entenderem. E nestas questões há sempre o problema de quem é que é o primeiro, portanto, força aí. Ou só o segundo. Força. Eu gostava de fazer uma pergunta à Rita Marrafa de Carvalho, como profissional. Qual é o nome já agora? Desculpa. Pedro Gil, sou do Gabinete de Imprensa do Opus Dei em Portugal. A relação dos meios de comunicação com a informação religiosa não é uma relação fácil. Por um lado, é capaz de ser fácil noticiar aspectos episódicos ou aspectos polémicos que focam em casos de contratestemunho, que também acontecem. Será certamente mais difícil expressar o facto religioso no seu núcleo mais genuíno e fazê-lo de uma forma que seja acessível a um público indiferenciado. Nós hoje temos um Papa que trouxe muitas novidades, uma delas uma relação diferente com os mídia, não só no modo de lidar com jornalistas e a forma como dá conferências de imprensa, mas também o modo como se torna ele próprio notícia. Aquilo que eu queria perguntar na sua perspectiva de profissional, como é que olha para esta novidade que trouxe o Papa Francisco? Sim. Para Francisco Mendes, da Diocese de Setúbal, e também, em primeiro lugar, sobretudo para a Rita, mas também como houve
o Dr. Luís António, que também se referiu ao tema, também creio que poderia referir-se ao assunto. Tem a ver com um soundbite que nos meus tempos de nova e provavelmente nos seus também, porque não é assim tão não fez o curso de som depois de eu o fazer também, que ouvíamos muito assim com um sotaque americano, não é? A tirania do fator tempo. É susto, não é? É susto, não é? Pois. Agora, então, mas de facto, e pelo que percebo, eu não... esta tirania do fator tempo tornou-se ainda mais opressiva agora. E como é que ela se torna opressiva? É apenas nesse aspecto que também referiu da incapacidade, por vezes, de confrontar fontes, de as cruzar? É apenas na capacidade de chegar até a um ponto mais profundo de reflexão? Até onde é que isso vai? Até onde é que esta tirania de fator tempo se reflete hoje na vida de um jornalista, de um ciberjornalista, ou pelo menos de alguém completamente cercado desta informação que chega em catadupas e que é preciso tratar para não ser só informação? Mais uma questão? Obrigado. Eu e o Pedro não tínhamos combinado que falávamos os dois, mas outra vez, mas achei de novo muito estimulante este painel também, mas ia-me referir a dois pormenores trazidos sobretudo pelo Manel Pinto e pela Rita. A partir dessa questão da exclusão que o Manel agora nos falava, é interessante, enfim, eu nunca, pelo menos não estudei estas questões, mas é interessante reparar que os universos, as percentagens da pobreza socioeconómica, dos índices de pobreza socioeconómica, são em grande parte coincidentes com os índices de exclusão cibernética ou tecnológica. Portanto, temos 1 em cada 4 portugueses, mais ou menos, que são vítimas da pobreza, e temos quase 1 em cada 3, ou 1 em cada 3, mais ou menos, que estão longe destas linguagens. E se juntarmos a isto os 47 e tal, enfim, descontando os 9% de mortos que já não estão, que estão ainda nos cadernos de recenseamento, mas andaremos pelos 40% de pessoas que decidem não votar naquilo que supostamente seriam as eleições mais apelativas, porque são aquelas que têm a ver com a nossa realidade mais próxima. Há aqui uma questão que para mim é preocupante, que é, estamos de facto a caminhar a duas velocidades. Uma que é a sociedade daqueles que participam, daqueles que se interessam, daqueles que têm voz. Outra que é aqueles que não querem saber, ou que estão marginalizados, ou que são desprezados por diversos fatores. Nisto, o sistema e a responsabilidade dos jornalistas, eu acho que é muito importante para refletirmos. Há um sistema que se reproduz a si mesmo. Eu acho que nós, em Portugal, estamos a viver uma coisa dramática, enfim, uma coisa absurda, que é, de repente, a opinião banalizou-se a níveis incríveis, ainda por cima com políticos e ex-políticos profissionais que já foram responsáveis por tanta desgraça que foi feita e que agora vão dar sentenças sobre aquilo que está a ser mal feito, e que se dão ao luxo, inclusivamente, de estar durante a semana numa campanha eleitoral, com uma das últimas autárquicas, com alguns casos que me contaram, e depois ao fim de semana vão debitar sentenças para a televisão, tendo escondido durante a semana a sua participação às agendas das redações, ou seja, não interessa divulgar por antecipação que eles iam estar nessas ações de campanha para, de alguma maneira, não comprometer o seu suposto distanciamento no comentário semanal. E, de facto, esta pergunta que o Manuel fazia, como é que eu filtro, como é que a gente filtra como profissionais
estas opiniões, eu acho que é um grande desafio para nós enquanto profissionais, para aqueles que trabalham em redações de média nacionais, de dimensão nacional, ou mesmo em redações mais pequenas dos média católicos. E aí penso eu que cabe a uns e a outros, a todos nós, descobrir essas novas vozes que a Rita também nos referia. E, por exemplo, penso que é a minha impressão pessoal, o Luís Santos e o Manuel Pinto, no página 1 da Renascença, são duas dessas novas vozes que nos ajudam a refletir profundamente sobre este mundo e esta sociedade que nos envolve. Enfim, era sobretudo uma provocação a todos nós, no sentido de um grande questionamento sobre o nosso papel enquanto jornalistas, enquanto reprodutores, muitas vezes, de um sistema que nós deveríamos, se calhar, ter mais distante e sermos mais críticos para podermos cumprir melhor o nosso papel. Muito obrigado aos três. Passamos a palavra à Rita. Respondendo primeiro ao Pedro, não é? Pedro, o facto de muitas vezes os temas que possam envolver a Igreja, um tema mais religioso, tenham como condicionante um aspecto mais negativo, está relacionado única e simplesmente com o que nós designamos de valor notícia, não é? É notícia o homem que mordeu o cão, mas não é o cão que mordeu o homem. Ou seja, nós temos figuras que potenciam a noticiabilidade de alguma coisa e, obviamente, que, em alguns casos, é algo óbvio, não é? Que seja noticiado. No entanto, eu acho que as televisões, principalmente, e porque é aquilo que eu conheço melhor, as televisões portuguesas têm profissionais extraordinários a fazer temas ligados à religiosidade. Quer o Joaquim, que está aqui pela SIC, quer a Margarida Martins, da TVI, e no caso da RTP nós temos a Rosário Salgueiro e temos de vez em quando a Fátima Campos Ferreira, o Alberto Amaro Fernandes e também a Ana Santos, como eu lhe chamo, vaticanista. E, inclusivamente, a Rosário está a fazer um trabalho muito em breve, muito interessante, e o qual não vou desvendar, sobre o tema. Há espaço para tudo, sem sombra de dúvida. Se as pessoas estão receptivas a fazer trabalhos sobre esta questão de maior reflexividade e de maior interioridade, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu já disse isto mais do que uma vez, os últimos 2 anos têm sido os mais desinteressantes para um jornalista. Os últimos 2 anos e falo por mim, são os mais enfadonhos, desinteressantes, por vezes frustrantes da minha carreira de jornalista. Porque são 2 anos absolutamente absorvidos por tudo o que é aumentos das taxas de juros, tudo o que seja a ida aos mercados, tudo o que seja a visita da Troika. Ou seja, nós estamos num verdadeiro espartilho económico-financeiro que não nos permite, muitas vezes, fazer outro tipo de trabalhos. Ou que não há espaço, muitas vezes, quer em termos de meios mesmo, para dedicar a outro tipo de histórias. É algo que nós temos que começar, e as redações têm que estar atentas a isso, começar a acordar. Não é? As pessoas não querem mais, estão cansadas, as pessoas querem a vida normal. Porque... silêncio. Falar condicionado. Porque as pessoas, a questão financeira é algo que as absorve tanto na sua vida que quando se sentam no seu sofá para ver o noticiário, querem conhecer a vida, querem ver a outra vida, não querem mais, querem o social. E eu sou muito adepta das histórias de pessoas, de vida, dos comuns. Por isso, para mim, têm sido 2 anos muito complicados em termos de interesse jornalístico. Vamos dar tempo ao tempo, é aquilo que eu acho. Depois, recordo-me o seu nome. Já estava a chamar Papa o homem. Não, eu também tinha falado do Papa Francisco. Está bem. Bem, se é de Setúbal é boa pessoa, porque eu nasci lá. E, pelos vistos, também frequentou a FCSH, não é? Eu não guardo boas recordações da pessoa em causa, não guardo, não de todo, porque acho que era uma visão muito, muito circunscrita ao que é uma notícia de agência, que é a forma mais
basicista de se escrever informação. Perdoem-me os colegas das agências de notícias, mas eu acho que é menos criativa. E ele era muito formatado à pirâmide, quem fez o quê, onde, quando, e à caixa, como ele dizia. E ele, por acaso, foi para os Estados Unidos, não sei se regressou e fez um bem à humanidade. Agora, eu estava numa reunião de alinhamento do telejornal quando vi um tweet a dizer que o Papa Francisco estava a tweetar, quer dizer, obviamente não seria ele, não é? Mas em que subitamente então nós tínhamos a Igreja a tweetar em português, em árabe também. E eu alertei imediatamente os colegas que aqui estavam, vocês não vão acreditar. E ninguém queria acreditar, de facto. E parece-me extraordinário. Eu confesso-me, uma fã deste Papa. Acho que é um homem muito consciente, muito virado para, como eu ouvi há pouco, para o fórum, para o ágora, não é? Para o espaço de comunicação, para o espaço de confraternização, para a troca de ideias. E essa abertura torna-o mais próximo, porque nós estamos em tempos de necessidade de proximidade. E acho que isso só por si foi notícia, e é notícia. Agora, a questão que era aquilo que me perguntava, que depois também vão responder, sobre a necessidade do imediato. Nós vivemos tempos difíceis, e como vivemos tempos difíceis, também nos baseamos em leis de concorrenciais, inclusivamente nos média. Agora, é óbvio que quem der em primeiro lugar a notícia ganhará, obviamente, nem que seja em audiência, em público, em visibilidade, em protagonismo. Se isso deveria ser o bastião ou o pedra toque, não, obviamente que não. E se necessita de alguns cruzamentos de informação? Algumas sim. Nós sabemos que há fontes que são muito credíveis. Quando nos dizem isto aconteceu, não há mais campo de manobra. É isto e nós vamos dar e passamos imediatamente em rodapé. Não é? Já não esperamos pelo telejornal. Havia uma altura em que nós esperávamos, vamos guardar esta notícia para o telejornal e vamos abrir com isto. Não, hoje em dia, esta necessidade e esta pressão de que a informação mais tarde ou mais cedo vai sair, e por isso não a vamos guardar, porque não a podemos guardar, de utilizar os canais de informação para fazer uma espécie de appetizer, não é? Está aqui e logo à noite, às 8 da noite, vão ver mais. E colocamos em rodapé, ou em vermelho, como se faz em exclusivo, ou última hora, ou em amarelo também na RTP Informação. Por isso essa necessidade é algo que acompanha os nossos tempos, do já, do agora, do aqui, do imediato. Se às vezes se cometem erros, inevitavelmente. Mas o jornalista, como é um burro velho, aprende línguas e, mais do que isso, tem determinados dispositivos que o salvaguardam. Quando não é possível falar com alguém para cruzar a informação, existe sempre aquela frase-chave que é: a RTP tentou contactar, mas até ao momento não foi possível obter qualquer reação. Não sei se quer responder aqui também. Alô, 1, 2, 3. Som. Era assim que se fazia nas festas antigamente. Já nem me lembro. Tironia do fator tempo, muito bem. Mais opressiva, foi essa a pergunta para mim, não é? A Rita já respondeu parcialmente. Ela, de facto, se calhar a expressão é correta, mais opressiva. A questão é que há nas redações cada vez menos jornalistas, mais mal pagos, para lidar com mais pressão. E as omeletes sem ovos são coisa complicada de conseguir. Efeitos imediatos disto, efeitos que todos nós percebemos, sobretudo nas televisões, mas também nas rádios com maior impacto de informação. Nós temos diretos, apesar de a Rita ter dito que foram 2 anos pouco interessantes, nós temos diretos por tudo e por nada. Só temos diretos. Estamos cheios de diretos. Os 3 canais de televisão informativos estão cheios de diretos. Não, estão. Já discordamos, amavelmente. Existirá, certamente.
E o direto o que é que faz? O direto é o não mediado, ou o muito pouco mediado, ou o mais atreito ao improvável, não é? O direto e o exclusivo. Graças a Deus, exclusivos também temos todos os dias dezenas. Sendo que em muitas circunstâncias o exclusivo é uma conferência de imprensa, onde estão 30 jornalistas. Uma outra ideia que a mim me parece, essa sim, mais problemática, é a ideia de que errar não faz mal. E esta é uma ideia grave. Porquê? Porque errar não faz mal, porque eu daqui a pouco corrijo. O que interessa é pôr na net. Não interessa se o nome está certo, não interessa se o número de feridos ou de mortos é mais ou menos este, porque daqui a pouco nós corrigimos. E como salvo raríssimas exceções, são muito poucos os sites que nos dão registro das vezes em que a notícia foi corrigida na net, nós não vamos saber. Eu, se vir a notícia às 14, sou capaz de dizer aos meus amigos, mas eles diziam lá isto, mas os meus amigos vão ver às 16 e dizem, tu estás enganado, eles não dizem lá isto. E não há nenhuma maneira de eu provar ao meu amigo que eu é que tinha razão. Portanto, errar não faz mal, ou errar, não diria errar não faz mal, errar faz menos mal. O que é uma coisa complicada. E o olhar permanente para a concorrência, que já acontecia, mas nos jornais o olhar permanente para a concorrência era o outro dia de manhã olharmos para a concorrência e de vez em quando dizer assim, isto é interessante, vamos fazer isto. Não é? Era um olhar para a concorrência com um certo distanciamento. Hoje o olhar para a concorrência é instantâneo. Eles têm a coisa dos óculos do Cristiano Ronaldo, temos que ter a coisa dos óculos do Cristiano Ronaldo. É instantâneo. E os jornalistas vivem, sobretudo nas relações sediadas ou com base em jornais, vivem muito mais pressionados por isto. Talvez não aconteça tanto na televisão ou até numa rádio como a TSF, mas nas dos jornais isto acontece. Portanto, acho que aqui esta teoria do fator tempo tem implicações diferentes das que tinha. Ela existiu, sempre existiu, mas tem implicações diferentes das que tinha. Eu tenho que dizer uma coisa. É rápido. Isto para dizer que eu sou do tempo em que o telejornal tinha 2 ou 3 diretos numa hora. 2 ou 3 diretos. Tínhamos um direto do Moda Lisboa, tínhamos um direto da porta do tribunal, tínhamos um direto não sei de onde. Isso não, pelo menos na RTP, isso não existe mais. Agora, quando me diz há diretos de torto e direito nos canais de informação, nos canais de informação, eu dou de barato. E eu sei porquê. Vais falar das mochilas. Pronto. Não fala lá. O que é uma mochila 3G? Nós chamamos mochilas 3G. Explica lá. Ou não do direto em televisão. Quer dizer, se isso é para outro fórum, não é para aqui. De facto, é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta muito importante para uma televisão, para um canal de televisão, sobretudo um canal de informação, ter acesso a meios de direto. Pronto, mas não vale a pena estarmos aqui a explicar porquê. É de facto muito importante. É importante. Agora, há uma explicação técnica básica para, nos últimos tempos, e quando digo nos últimos tempos, estamos a falar dos últimos 2 anos, os canais, sobretudo os canais de informação, terem avalanches de diretos. É que, tecnologicamente, há um novo sistema que permite, de forma muito mais barata, eficaz e rápida, estar em direto de qualquer lado do mundo. Não é ainda o telemóvel, embora já se consiga fazer isso com o telemóvel, só que a qualidade não é muita. É aquilo que a Rita dizia, que são umas pequenas mochilas, é um aparelho que se inventou, por acaso a tecnologia até é muito portuguesa, nesse aspecto é mais uma invenção portuguesa, não é? É como a Via Verde, aqui é a Via Verde para o direto, é uma tecnologia que é uma mochila, chamamos de mochila, que é um sistema que funciona com 5 ou 6 antenas de telemóvel e em qualquer lado onde haja 3G, estamos em direto o tempo que quisermos, pagando apenas o preço de 3 ou 4 chamadas de telemóvel. Por isso é que não se admirem que na necessidade, por um lado, de usar a ferramenta muito importante para a televisão do direto, ou por outro lado, de encher canais de informação, se utiliza a forma do direto em terreno que nunca mais acaba. Há pouco estava a ouvi-los, agora deixem-me mudar a agulha, estava a ouvi-los sobre esta questão do direto. Vou dar-vos apenas um exemplo para perceberem como isto funciona.
Remeto-me ao ambiente pré-conclave e conclave que vivemos aqui há alguns meses. Como nós sabemos, a RTP tem um acordo com a Eurovisão, a RTP tendo possibilidade de instalar meios de direto de grande qualidade através da Eurovisão em Roma, consegue fazer aquilo também quase ao preço da chuva. É uma coisa relativamente barata porque a RTP tem esse acordo. Os canais privados de televisão, uns têm acordos também, outros não têm acordos. O caso da SIC, a SIC tem um acordo com uma rede que é a Enex, que não é assim muito fiável e coloca-nos em posições diretas sempre muito longe. Não fosse esta tecnologia da mochila, aquilo tinha sido um descalabro. O que é facto é que nós, com a tecnologia da mochila, à exceção dos picos de grande afluência telemóvel, que foram na hora em que foi anunciado o Papa, obviamente, e noutros momentos em que há muita gente a utilizar telemóvel, a SIC conseguiu, graças à famosa mochila, estar em direto de manhã, à tarde, à noite, quando queria, de Roma. Isto seria impensável se não fosse esta tecnologia. E por isso, até o ambiente de pré-conclave e conclave teve outra importância na antena da SIC Notícias que não teve, por exemplo, em 2005. Em 2005 recorríamos muito ao telemóvel e aquilo é muito chato, porem lá o cromo, a bolacha do tipo que está em Roma, mas a falar ao telemóvel, e desistiu-se muitas vezes. Aqui, graças a esta tecnologia, a SIC Notícias acabou por ter também diretos intermináveis do Joaquim Franco, mais meia dúzia de patetas, a falar lá, torto e direito, da Praça de São Pedro e imediações. Eu, relativamente à pergunta do António Marujo, exato, eu gostava de sublinhar sobretudo esta ideia que captei do comentário e pergunta, que é o caminhar a duas velocidades. Eu creio que este, para mim, é uma opinião, como é evidente, é hoje um dos problemas mais graves do nosso país, porque o caminhar a duas velocidades está a acontecer a vários níveis, não é? Falámos aqui do problema da informação, que é um problema importante, mas isto é um reflexo, ou é uma dimensão do caminhar a duas velocidades na crise económica. Nós hoje, tenho amigos meus que dizem assim, como é que há crise se os restaurantes estão cheios? Mas o problema é que há um país que não está a sentir a crise e há outro país que está cada vez mais afundado na crise, não é? Isto é na dimensão económica, é na dimensão social e depois é na dimensão moral, quer dizer, isto paga-se caro e a informação é vital no meio disto tudo também, porque, digamos assim, esse grupo que de alguma forma vai ficando cada vez mais à margem, de alguma forma ele é tributário, está intimamente ligado com esse grupo social que também está a ficar à margem. E desse ponto de vista, estavas a falar do ponto de vista das estatísticas, destes indicadores estatísticos, mas do ponto de vista sociológico, nós podemos criar aqui, de facto, aproximações. E acho que isto não é um problema, é um problema que eu acho que devia preocupar os jornalistas, como é evidente, mas devia nos preocupar a todos. Eu acho que devia ser uma tarefa, digamos, ao nosso nível, da Igreja, da Universidade, de outras instâncias, de vermos como é que isto se está a verificar, em primeiro lugar, tentar compreender quais são as raízes e as manifestações do problema e ver como é que podemos atenuar, pelo menos, e, se possível, combater também, porque há aqui dimensões que nos transcendem, mas que passam pelas opções políticas do país também, não é? Quer dizer, é grave que nós continuemos a assistir, de alguma forma, como se isto fosse uma fatalidade, a que sejam os mais pobres a pagar o bolo grande da crise. Alguma coisa aqui não está certo, não é? E a gente vai continuar a calar-se diante disto? Isto precisa de ser também tematizado do ponto de vista da informação, não é? Portanto, eu acho que a responsabilidade é também dos jornalistas, mas é de nós todos. A questão dos comentadores, não é? Nós não somos inocentes, nem devemos ser inocentes, e à partida achar que um comentador político que já foi filiado num partido ou continua afiliado num partido ou que defendeu uma cor política vai ser isento. Eu acho isso muito complicado e acho que é de uma grande inocência. Não me choca que o comentador tenha ido a uma campanha apoiar um amigo ou um colega, porque a verdade é que todo o comentador político, que seja ele próprio político, tem interesses, não é? E tem uma agenda.
e tem um conjunto de gostos, de pretensões e de algum partidarismo que vai, obviamente, utilizar em tempo de antena para os divulgar e partilhar de uma forma às vezes mais honesta do que outra, ou mais clara ou transparente do que outra. Não vamos ser inocentes. O Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, que é um homem que está ligado à direita, apesar das críticas que faz, terá, obviamente, na sua estrutura base uma coluna de direita e não haverá uma crítica muito aguerrida se não houver uma espécie de interesse nisso. Parece-me óbvio que se nós temos um comentador de esquerda e temos um comentador de direita, que a partir dali a imparcialidade será sempre muito dúbia. A RTP teve, de facto, 2 comentadores, um de esquerda e um de direita. Teve o José Sócrates e teve o Moraes Sarmento. Isso parece-me honesto. Vou-lhe ser muito honesta. Não é porque é a minha casa, mas parece-me honesto. Enquanto continuarmos a ter comentadores da atualidade política e social ligados, inevitavelmente, a partidos, teremos sempre opiniões parcelares ou contagiadas. E eu acho que há pessoas extraordinárias a aparecer ultimamente. Eu sou uma admiradora do Frei Ventura, por exemplo. Acho que, finalmente, um homem a quem dão voz, que é da Igreja e a quem dão voz, e que tem uma opinião válida e, acima de tudo, que as pessoas respeitam imenso. Isto é uma coisa muito rara e que há muito tempo não acontecia. Que na comunicação social surgisse uma outra voz, até com alguma recorrência, e aí em grande parte uma bênção aqui do Joaquim, com visibilidade e com protagonismo na televisão. E eu espero que surjam mais, é urgente que surjam mais. Urgente. Mas eu entendo a sua preocupação, mas acho que, apesar de tudo, não há inocências em tudo isto. O árbitro está a ser amigo, portanto, há à direita mais uma questão que esteja por aí, perdida. Mais alguém?